O início da expansão do Rio de Janeiro é a história de uma cidade voltada para seu porto. A história de uma cidade cujas águas eram tão importantes quanto seu próprio solo. É a história dos laços de uma cidade e do mar. Quem vê o Rio de hoje, com seus quase 7 milhões de habitantes e com a grande diversidade de meios de transporte que tomam as ruas e o mar, não imagina como tudo começou. No século XVI, os primeiros cariocas viviam da forma que a natureza permitia. Para se locomover, eles só tinham à sua disposição barcos, animais e os próprios pés. Tudo era diferente. A história da cidade do Rio Antigo, né, como a gente costuma dizer, é a história da cidade voltada para o porto, né? Porque através da Baía de Guanabara chegavam todos os barcos que vinham da Europa, através do que se organizava o comércio colonial. E esse porto era por onde chegava quase tudo, não só todas as mercadorias que abasteciam a elite, mas também mercadorias básicas, não é, de alimentação, de um modo geral. Até a chegada da família real portuguesa, a cidade era toda debruçada sobre o mar, não é? E organizada em função das águas. Essa luta do homem com o meio e a defesa do território é que vai caracterizar muito a estratégia de ocupação da cidade naquele momento. Quer dizer, quando eles chegam aqui para ocupar a cidade, o que era a Europa naquele momento? Era uma vida urbana já bastante avançada, eles tinham, como diz o Otávio Paz, um idioma, né? Um idioma português ou espanhol já amadurecido, e a mesma coisa você pode falar para a cidade, eles tinham um idioma de fazer cidade já conhecida, mas quando chegam aqui ganham outros particularismos. Ainda no século XVI, a cidade de São Sebastião, fundada por Estácio de Sá, é transferida para o antigo Morro do Castelo. Com o aumento da população no morro, novas áreas da cidade começam a ser procuradas e habitadas. Forma-se então o principal núcleo urbano do Rio de Janeiro colonial, entre o Morro do Castelo e o Morro de São Bento, atual região central da cidade. Outra forma de encarar a evolução espacial do Rio é a partir do deslocamento do seu cais. Inicialmente instalado na ponta do Calabouço, ele passaria a se estender até a antiga praia de Dom Manuel e chegaria ao antigo Largo do Carmo, a atual Praça 15. Como a cidade era dependente de suas águas para o transporte de pessoas e mercadorias, durante muito tempo sua evolução estaria associada à localização do porto. Até então, a medida da cidade era a medida do que eu pudesse caminhar. Ou se eu tivesse cavalo, que eu pudesse andar a cavalo. Ou se eu tivesse burros, que eu pudesse andar de burros. Mas não era todo mundo que tinha burros, não era todo mundo que tinha cavalo. Existia uma diferença muito grande nessa possibilidade de acesso a essas benesses, né? Mas todos conviviam ao mesmo tempo. No século XVIII é que a gente pode dizer, não é, que o centro da cidade do Rio de Janeiro se torna a atual Praça 15, o antigo Largo do Carmo. Essa região da cidade, na verdade, ela não é ocupada nos primeiros tempos, porque ali se estendia uma praia, né, que ficou conhecida como Praia Dom Manuel, e na medida em que a cidade foi descendo o Morro do Castelo, resolvendo o seu problema de abastecimento de água e aumentando a população, é que o Largo do Carmo foi, digamos assim, se integrando a cidade ao núcleo urbano. Lugar de poder do período colonial e imperial, a região da Praça 15 começa a ser ocupada ainda no século XVII. Na época, um grupo de carmelitas fundou o Convento do Carmo e, ao lado dele, uma capela, a atual Igreja do Carmo. Essas são as primeiras construções que impulsionam a circulação e ocupação dessa área.
Na sequência, ocorre que a densificação da cidade naquela área leva à decisão de aterrar a praia naquele trecho em frente à Igreja do Carmo e se cria então aquele terreiro que vai ser chamado Terreiro do Carmo, depois Largo do Carmo e depois, na sequência, não é, até a atual denominação Praça 15. E ali vai se pensar não só a organização do cais, junto com uma fonte de abastecimento de água, que vai ser o chafariz que hoje nós chamamos do Mestre Valentim, e junto dali vai se fazer também o paço dos vice-reis, que nós conhecemos hoje como Paço Imperial. O que eles trazem para cá na maneira de plantar é o modo de vida que você tinha em Lisboa e tudo. Ou seja, as ruas, o traçado, a disposição das igrejas, era tudo uma questão de como se vivenciava. Era a vivência daquele espaço. Então a cidade ela começa no castelo e aí depois só vai descer para a várzea, que era aqui a Praça 15, quando eles têm uma demanda de se conectar com o Morro de São Bento. E aí tem a Rua Direita, que é a primeira rua, é a 1º de março, e que vai ser vai concentrar instituições. Digamos assim, constitui, né, as características daquela área como centro de poder da cidade. Pela proximidade com o cais, com a alfândega que vai se instalar ali, o comércio também começa a se desenvolver. E aí, então, todas as grandes casas comerciais começam a se organizar ali. A Rua Direita, hoje 1º de março, era sem dúvida a rua mais movimentada da cidade. Conectando os dois extremos da cidade, o Morro do Castelo e o Morro de São Bento, era ocupada diariamente por comerciantes, animais de transporte, escravos e homens e mulheres livres que trafegavam por ali, vendendo e comprando suas mercadorias. Este foi por muito tempo o centro do poder do Rio de Janeiro. No século XIX, depois especialmente da vinda da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, muitas instituições se transferem para a cidade do Rio de Janeiro, né? Instituições de poder do governo do Estado monárquico português. O Rio de Janeiro, ele subverte a sua história toda, porque ele sempre foi uma ponta do colonialismo e de um dia para o outro, ele se transforma no centro do colonialismo, não é? Isso densificou muito o povoamento da cidade. A cidade nem sempre tinha espaço suficiente para a vida pelos costumes, não é, e hábitos dessas famílias. E, além disso, por tradição, essas famílias também viviam menos em contato direto com a gente comum. Então, eles buscam também novas áreas da cidade para construir as suas residências aristocráticas. Com a decisão de Dom João de estabelecer moradia no atual bairro de São Cristóvão, tem início a expansão da cidade em direção à Zona Norte. Os membros da corte e demais figuras de Estado erguem suas casas ao longo do caminho que liga o centro a este bairro, e a paisagem da cidade começa a mudar. Onde existiam várzeas alagadas, passam a existir palacetes e chácaras. Aos poucos, motivadas pela ideia de modernidade que a residência próxima ao mar evocava, famílias ricas mudam-se para onde hoje estão os bairros da Glória, Flamengo e Botafogo, dando início à ocupação do que hoje chamamos de Zona Sul. Morar no centro, local em que moravam pessoas pobres, não era uma opção para essa nova classe que se instalava na cidade. Se você pensar que o Dom João ficou lá onde era a antiga fazenda jesuítas, lá em São Cristóvão, e o trabalho dele era no centro da cidade, no Paço, o trajeto casa-trabalho era muito árduo, porque ele passava pelo todo o manguezal, que aí começa a ser aterrado, vira caminho do aterrado, e caminho das lanternas, enfim. Esses trajetos vão estruturar a cidade. É a questão da locomoção nesse sentido.
Nesse momento, a gente começa a falar de uma cidade que não pode mais viver só de gente que anda a pé. Então, essa cidade também multiplica a presença dos animais, não só os que transportam mercadoria, mas também os que transportam gente. E a vida aristocrática vai ser acompanhada pela presença das carruagens. A nobreza, especialmente a presença feminina, era sempre muito controlada. As carruagens, as cadeiras de arruar, que são as cadeirinhas que a gente chama, tudo isso passa a ser equipamentos que separam certas pessoas do contato com qualquer tipo de gente, especialmente no caso das mulheres, do contato também com os homens. Quando a gente fala da cadeirinha de arruar, nem se fala. É aquela que é transportada, no nosso caso, na sociedade escravocrata, basicamente por escravos. Então, a gente tem um sujeito social, um tipo da sociedade muito característico, aquele que anda descalço, que é identificado pela cor da sua pele e que se distingue de quem está dentro da cadeirinha. Então, as carruagens, as cadeirinhas, de um modo geral, elas também tinham a função de organizar as relações sociais. Não é só um meio de transporte, ela também é uma presença simbólica. Além de ser uma presença simbólica, ela diz quem está dentro da carruagem, quem está fora da carruagem. Então, na verdade, se torna um meio de transporte que mobiliza muita gente sem ser um meio de transporte coletivo. Eu diria, né, que a cidade que existe hoje, ela tem uma relação direta com a cidade que se constituiu a partir da vinda de Dom João, porque é o momento em que a cidade deixa de viver só do porto e começa a viver do seu interior. E isso eu acho que é a cidade do Rio de Janeiro de hoje.